Cara, será que os terremotos estão ficando mais frequentes? Nessas últimas semanas a gente tem visto terremoto na Venezuela, na Colômbia e mais recentemente no Equador. Mas será mesmo que esses terremotos estão ficando mais frequentes? E mais, como é que a gente consegue medir o grau de energia de um terremoto ou de amplitude de um terremoto, né? E existe a diferença entre você medir o fenômeno físico e o grau de destruição desse terremoto? Então, para a gente entender como é que esse terremoto acontece, a gente precisa entender uma das escalas mais famosas da ciência, que é a escala Richter, né? Que ela mede a magnitude do terremoto. E de quebra a gente ainda consegue saber por que os logaritmos são úteis, olha só, porque a gente achava que ele não ia servir para nada, né? Bom, tá aí uma grande utilidade dele. Então, se você se interessa pelo vídeo, fica com a gente até o final, deixa seu like, se inscreve no canal e roda a vinheta. Bom, então para a gente começar a entender como que os terremotos acontecem. A Terra, ela é dividida em vários blocos de terra. E esses blocos, essas placas, né, são chamados de placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas meio que ficam flutuando em cima do magma da Terra. Essa flutuação faz com que elas se movam, uma em relação à outra, uma entrando embaixo da outra, uma cisalhando na outra, e esses movimentos acabam causando tremores na Terra, e a gente sente e mede isso. Mas como que essas placas podem se movimentar uma em relação à outra? Qual é a consequência desse movimento? Aqui eu imprimi na minha Bambolab A1 alguns modelos que demonstram como as placas tectônicas interagem entre si. Esse aqui, por exemplo, com o laranja representando o magma e o marrom escuro representando o resto do manto da Terra. Nesse exemplo, as placas tectônicas têm uma força de cisalhamento entre elas. Elas fazem uma força paralela uma outra. Nessa outra, tem o exemplo de uma formação de vulcão com extravasamento do magma. A placa que está vindo do oceano entra embaixo da placa do continente e a placa do continente sobe e extravasa o magma, formando nesse caso aqui, né, uma região vulcânica. Essa outra opção, ela acontece dentro do continente, formando uma região montanhosa apenas, sem o extravasamento do magma, que é o caso da Cordilheira dos Andes, por exemplo. Uma placa vai em direção à outra, uma entra para dentro do manto da Terra de volta e a outra amontoa a Terra, formando essa região montanhosa aqui, dessa forma. E a exemplo do que acontece do movimento das placas que separaram a América do Sul da África, a gente tem essa representação aqui em que as placas estão indo em direções opostas. E nesse caso, o magma e o manto da Terra acaba subindo para formar uma nova superfície embaixo do oceano. A América do Sul é uma das regiões mais sísmicas do planeta. Existe um grande movimento entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. A placa de Nazca está vindo em direção à placa sul-americana, inclusive é ela que forma a Cordilheira dos Andes. E é justamente esse movimento que causou o terremoto no Peru, por exemplo, que chegou a uma magnitude de 7,2. Os terremotos que aconteceram mais ao norte do continente, na Venezuela, foram ocasionados pela placa do Caribe e a placa sul-americana. E embora eles tenham acontecido entre placas tectônicas diferentes e em países diferentes, eles estão no mesmo contexto de movimentação tectônica aqui da placa sul-americana. E aí surge uma pergunta: como é que a gente sabe a magnitude dos terremotos? Como que a gente consegue quantificar o movimento da Terra num número? Para isso foi inventada a escala Richter. O sismólogo Charles Richter, daí vem o nome da escala, desenvolveu a escala para que a gente conseguisse quantificar o fenômeno físico do abalo sísmico. A magnitude, ela mede a amplitude da onda sísmica. Só que para montar essa escala, teve um problema. Os terremotos, eles tinham graus de amplitude sísmicas milhares de vezes maiores entre uns e outros. E isso torna a interpretação numa escala linear difícil. E aí, por isso, ele teve que aplicar a escala logarítmica. Então aqui eu coloquei para vocês a escala aplicada linearmente. A gente pode perceber que no gráfico, na primeira parte, ela é totalmente achatada, porque é um gráfico que cresce muito rápido depois. E aí ele dificulta a diferenciação de tremores que são menores entre si. E quando a gente vai para magnitudes maiores, o gráfico ele tem esse perfil de explosão, né? Ele cresce muito rápido de repente. E aí, se você aplicar a escala logarítmica nessa grande diferença, acaba tornando
a interpretação do gráfico muito mais fácil. A gente pode ver que ele vira uma reta que é muito melhor interpretável quando a gente aplica a escala logarítmica. Então essa é a grande vantagem de aplicar log nesse caso. Ele transforma essas diferenças enormes em números manejáveis e de mais fácil interpretação. Então, entre magnitudes de números inteiros, né, 1, 2, 3, 4, 5, a diferença de amplitude de abalo sísmico ela é de 10 vezes maior. Então, a 2 é 10 vezes maior que a 1, a 3 é 10 vezes maior que a 2, e a 3 é 100 vezes maior do que a 1. E é por isso que é um dado que cresce muito rápido. A diferença da 5 para 8, por exemplo, vai ser de 1000 vezes. E a gente pode também perceber que a amplitude do abalo sísmico não é a mesma coisa que a energia que esse abalo sísmico libera. A unidade dessa energia é o ergs. Não sei falar, desculpa aí. Mas a magnitude 5 para 6, ela é 32 vezes menor. Ou seja, a 6 é 32 vezes maior que a 5. E a 7, ela chega a ser aproximadamente 1000 vezes maior do que a 5. E a 8, 33 mil vezes maior. Então é sempre multiplicado por um fator de aproximadamente 32. E aí a gente consegue entender melhor ainda porque que é necessária a aplicação da escala logarítmica para a gente interpretar esses dados. Tanto na medida da grandeza da amplitude do abalo sísmico, quanto na da energia. Essas duas grandezas se relacionam dessa forma aqui. O log na base 10 da energia é igual a 11,8 mais 1,5 vezes a magnitude. Beleza, mas e o grau de destruição? A escala Richter mede a grandeza física do abalo sísmico, a quantidade de energia liberada naquele fenômeno. Mas existe outra escala, a escala Mercalli modificada, que ela sim mede o grau de destruição que um abalo sísmico teve. Então, ela leva em consideração o número de pessoas que sentiu tremor, rachaduras na rua, danos estruturais a prédios e casas, e ainda o grau de destruição de prédios que caíram e tal, e aquele tremor levou. Ela vai de 1 a 12, sendo um imperceptível, que ninguém nota, e o 12 é destruição total. Então, ela é muito útil para a gente avaliar o grau de destruição do terremoto, porque um de magnitude 7 pode ser não tão destrutivo quanto o de 6, porque pode ser um epicentro de tremor muito profundo. Se ele for profundo ou afastado o suficiente, a energia desse epicentro não vai se propagar o suficiente para causar uma grande destruição. Então, um terremoto de magnitude menor, que seja mais superficial e mais próximo a áreas urbanas ou áreas habitadas, pode gerar um grau de destruição muito maior do que um de magnitude maior, que seja mais afastado. Bom, mas esses terremotos, eles realmente estão mais frequentes? A resposta é que não. Esses terremotos que aconteceram agora na América do Sul recentemente, serem tão próximos foi só uma infeliz coincidência mesmo. Com certeza, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais competente na medida de detecção de abalos sísmicos, né? Então, hoje em dia, um terremoto que não fosse sentido por ninguém não seria sequer registrado. Hoje a gente consegue ter equipamentos que são refinados o suficiente para detectar tremores que acontecem em lugares remotos do planeta. E isso faz com que acabe indo parar em noticiários e comentários na internet, porque é um assunto muito interessante que as pessoas gostam de comentar e tem muita gente que tem medo também de terremoto, né? Então acaba se tornando um assunto que se espalha muito rápido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido uma utilidade do log, e a gente geralmente não percebe essas coisas, né? Mas é muito legal de perceber. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí qual o próximo assunto que você quer ver. Beleza, gente? Valeu, um abraço e tchau!